problema dos paulistanos, que é o trânsito, e acho que esse trânsito gera muitos outros problemas, né? Que no caso é o estresse, né? Doenças que acabam, como vou falar, iniciadas no estresse, que mais? Falta de qualidade de vida, todas as reclamações, né? E também problemas com transporte. Eu pensei num projeto de lei que seria, no caso, uma coisa que já foi pensada, mas não totalmente, que seria a liberação das faixas de ônibus, né, exclusivas de ônibus, né, para carros particulares com a sua capacidade de mais de 50% preenchidos, tá? Que isso já existe em vários países de primeiro mundo, né, por exemplo, nos Estados Unidos, é normal você ter uma faixa que transita ali quem tem pelo menos 2 pessoas lá no carro, pela automação de espaço, né? Mas assim, aqui como a gente tem um espaço um pouco mais limitado, se um carro tiver, por exemplo, um carro com capacidade de 4 pessoas, tiver 3 preenchidos, você vai liberar, se você pensar assim em termos práticos, vão ser mais 2 carros que vão deixar de circular, porque alguém vai estar dando conta das 2 pessoas, ou então também pensar num termo de transporte público, 2 lugares de ônibus ou de metrô que vão estar liberados também. Então, eu penso que assim, para melhorar essa situação atual, principalmente da cidade de São Paulo em si, seria um projeto interessante, entendeu? Aí um desenho aqui, né, do trânsito, todo mundo triste no trânsito, né? E aqui pelo menos a pessoa dando carona para os outros na faixa, todo contente, estamos indo, tchau, tchau, entendeu? E com isso também, animando o colega da bicicleta ali, de repente liberar espaço para as bicicletas também. Né? Seria esse meu projeto. Não, o segundo. E tem o segundo projeto, você explica melhor? Eu? Mas você explica melhor. Bom, o segundo projeto dela seria que todas as igrejas, centros e estabelecimentos religiosos devessem começar a pagar impostos fiscais e jurídicos. A gente está com um problema que a gente está pagando muito caro, a gente está pagando muito imposto, que as coisas estão muito caras. Isso significa que tem muita gente sonegando, tem muita gente deixando de pagar e está dentro da lei. E isso não seria justo, né? Porque se tem estabelecimento, por mais religioso que ele seja, e que ajude a vida de algumas pessoas, e se tem envolvimento financeiro, esse dinheiro deveria voltar, né, para todo mundo, porque afinal, se alguém deixa de pagar imposto, sobrecarrega quem paga, né? Então isso eu já não acho que é uma coisa justa. Então essa seria a nossa proposta, e que esse dinheiro da igreja pudesse ser revertido em cultura, saúde, educação, enfim. Seria isso. Alguma questão? É constitucional os templos religiosos não pagar, teria que mudar a Constituição, não é isso? Não é pétrea, mas o lobby dos evangélicos não deixaria. Nós temos 30% do legislativo. Também, eu ia falar dos católicos, dos evangélicos e tal. Não tem se vai conseguir passar ou não conseguir passar. O negócio é o projeto. Eu acho que esse projeto já existe. De taxar, IPTU, e tarará, as igrejas. Mas não passa. Não passa. É um absurdo. A bancada evangélica E a católica também. Mas a gente tem que tirar isso. Ele tem uma questão ali, o seu Beto. Eu queria dar uma adenda nessa exposição, que é o seguinte: existe uma legislação, não sei se é federal ou estadual, em que as igrejas elas já têm já uma isenção dos seus impostos, e para poder usar as escolas que são implantadas, a faculdade, colégio, para uma parte do que recebe da isenção dos impostos que ela não paga, IPTU, COFINS, tudo que tiver direito, é um percentual para destinar para bolsas, para os menores, as pessoas mais carentes. O problema é que eles não usam para as pessoas, entendeu? Em 1969, eu me formei com bolsa desse projeto. Então, isso já existe. Eu tenho uma questão sobre o projeto que elas estavam falando. Eu não sei se eu entendi muito bem. É para que o carro que tenha mais de uma pessoa possa usar a mesma faixa de ônibus? Mais de 50%. Mais de 50% do carro que estiver ocupado, aí a gente está falando de um carro
privado que vira um bem coletivo, né, que está com a capacidade maior de 50% ocupada, ele pode usar um acesso coletivo. Eu acho que não. Ser 3 pessoas. Até mesmo na Avenida Santo Amaro existe trânsito nas faixas do próprio ônibus, trânsito de ônibus. Então, se for aglomerar ainda mais esses carros, não vai melhorar nenhum problema. Mas aí são 2 carros a menos. Mas aí nessa forma você pode aumentar essa faixa exclusiva também, né? Para incentivar. Ao invés de você ter uma faixa numa avenida de 3 faixas, você amplia para 2 e nessas 2 só o carro que está com a capacidade acima. Como vai fiscalizar isso? Táxi é assim. Só que eu vejo isso muito latente, isso não faz multa. Até uma pessoa só multa. Como você vai saber que tem 5 negros dentro do carro, todo isso filmado? Chovendo. Aí você multa o cara que está filmado assim. Porque não é legalizado, tudo preto. O carro acende uma lâmpada. 5. 4. Do lado de fora dá pra ver a quantia de usuários pretos no carro. Tem uma pergunta. Rápido, tem uma pergunta. Depois eu tava fazendo uma intervenção. Só pela cara dele. Vai lá. Só pela cara dele. Isso não funciona pelo seguinte: na faixa de ônibus tem mais táxi que ônibus já. Entre um ônibus e o outro, às vezes tem 5, 6, 7 táxis. Ainda mais os carros particulares. Não. É um projeto, gente. Tem vários que não Mas então se liga, não é o problema, né? O táxi tem uma pessoa que pode pagar. Ela tá explicando. Andar em um carro só. O Pela táxi ele ordem. vai andar na via pública. Essa é uma Peraí, que não saiu na gravação. Fala, repete a tua Eu explicação. acho assim, o táxi, a pessoa que está dentro de um táxi é uma pessoa que pode pagar um táxi. O táxi aqui em São Paulo não é uma coisa barata. Então essa pessoa, ela vai poder também pagar e ficar mais tempo no trânsito, enquanto tem outras pessoas que estão dividindo o transporte, estão economizando gasolina, botando menos CO2 no ambiente, enfim. Então tendo uma outra cultura, elas têm, no meu ponto de vista, elas precisam ser privilegiadas. Carro utilitário, Celtinha, pequenininho, não sei o quê, 200 mil reais custa um carro. Pronto, tá resolvido. Isso inicia. Mas o que está se fazendo, é diminuir o preço do carro, diminuir os impostos de automóvel, para que todo mundo compre mais e mais automóvel, porque para o brasileiro, justamente, é uma questão de status, de reconhecimento, de identidade. Eu sou alguém. A casa do carro está caindo, mas você tem um carro zero na garagem. Agora, se o carro custar 200 mil reais, quem pagar, paga o imposto, e a solução só é transporte público. Não tem outra alternativa. Mas aí eu não vou ter o direito de ter o meu carro para pegar e ir à praia? Você pode, você tem o direito, claro, de pagar 200 mil. O direito é teu. Aí vai prevalecer o poder dos grandes empresários. Os caras hoje não querem passar 8 horas na estrada, eles compram helicóptero. Vai para o litoral norte. Qualquer país civilizado, as pessoas têm transporte para ir à praia, para sair de madrugada. Eu tenho amigos que moram na Dinamarca, vão e voltam de bicicleta de qualquer lugar. Quando querem ir para a praia, tem um trem espetacular. Ninguém pensa em ter um automóvel. Jamais. É ridículo. O nego fala de um transporte do século passado, do século XX. A indústria automobilística, em qualquer país, é uma coisa risível, é dar risada. Você tem automóvel para quê? Eu tenho uma amiga que tem, sei lá, 55 anos, ela vai ao cinema, depois ela vai beber com as amigas e não sei o quê, e depois ela volta de bicicleta na periferia de Copenhague. Ela jamais imaginou de ter um automóvel. E se precisar ter um automóvel, você vai e aluga um automóvel, viaja para Paris, viaja para onde você quiser, passando, sei lá o quê. O que não pode é ter automóvel para ir até a banca. Aí é uma questão de uso individual. É como eu falei, quem está disposto a quebrar um paradigma, você fala assim, ó, eu vou deixar o carro na minha casa e vou usar somente Não, para fazer ela só. A Europa só anda de metrô porque nós estamos pagando.
só queria dizer uma estão coisa. sendo coagidos. Não, vou usar aqui. Você para que todas as leis já? Isso é amigo vice-vereador desse feriadão. Não, ela ficou chocada. É. Aí, Jason, olha o Jason.